Bruno Henrique deu um susto na torcida do Flamengo e Abel Ferreira está chorando de saudades do seu querido amigo Ramon Abate Abel. Isso mesmo, segura aí que eu já te conto. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o Flamengo foi roubado no Fla-Flu ou está escancarado a ruindade da arbitragem no Brasil? E vou além da arbitragem e do jornalismo no Brasil. Então vamos dar uma passada rapidinha por esse assunto, porque eu já te trago mais uma novidade. Sabe o pênalti em cima do Bruno Henrique? Aconteceu um lance exatamente igual na rodada de hoje no jogo entre Bahia e Fortaleza. Já vou mostrar para vocês. Segura aí, mas vamos lembrar do lance do Flamengo entre Thiago Silva e Bruno Henrique na tela aí para vocês. É impressionante acreditar que tem gente que vira e fala que esse lance aí não foi pênalti. A gente numa mesa de bar, numa resenha entre amigos, na zoeira, tudo bem, mas quando você chega dentro do meio da arbitragem e até do jornalismo, né, dos repórteres e de bons jornalistas que falam que ali não foi pênalti, aí a gente já começa a ficar bem preocupado. Até porque a maioria deles concordaram que esse lance de Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, que foi pênalti, esse lance daí foi, né? E qual que é a diferença para esse? E a gente começa a pensar, o Flamengo foi prejudicado no Maracanã, né? E o árbitro que era do VAR, o Wagner Hillway, que é um dos piores que existe, né? Já foi enaltecido por vários corporativistas do meio, mas todo mundo sabe que ele é péssimo, principalmente como VAR. Já era ruim no campo, foi para o VAR, pior ainda. Ele foi induzido e não chamou, né? Ele aceitou a indução do árbitro. Então foram 2 erros, porque o árbitro narrou o lance já como se fosse para isentar. Ó, não me chama que eu não quero nem saber. E o VAR concordou com a situação. Agora a gente sai do campo e vai para a famosa central do apito. Famosa e tenebrosa, né? Com o nosso querido PC Oliveira. E o PC Oliveira entende que a arbitragem acertou ao não marcar o pênalti para o Flamengo em lance envolvendo Thiago Silva e Bruno Henrique. Tem que analisar a jogada como um todo, não só um choque. Aí a gente pensa, pera lá, PC, tem que analisar não só o toque, se analisar a jogada por inteira aí que fica pior ainda. Então a gente vê a megalomania desse camarada aí, né? Que central do apito, eu acho que é uma das poucas coisas que a gente tem consenso no Brasil entre todas as torcidas. É péssimo, péssimo, péssimo. Ele era ruim no campo, é ruim com o microfone na mão, é ruim em tudo quanto é lugar. Mas o que me surpreendeu no dia de hoje, e eu acredito que vai ter surpreendido todos vocês também, foi Carlos Eduardo Lino. O excelente jornalista do Sport TV disse também que não foi pênalti, e sim uma malandragem do atacante do Flamengo. Segundo o comentarista, Bruno Henrique se coloca no movimento do Thiago Silva e não uma infração clara o suficiente para a marcação da penalidade. Lino afirmou foi malandragem de Bruno Henrique. Ele se coloca no movimento do Thiago Silva. Desculpa, mas eu não acho isso pênalti. E quando esse tipo de frase é dita pelo Neto, pelo Fred Desimpedidos, pelo Veloso, tudo bem, a gente até entende, por causa daquela brincadeira, do clubismo ali, beleza, mas quando chega em jornalista gabaritado, como Carlos Eduardo Lino, aí a gente já começa a ficar muito mais preocupado e vê que o futebol brasileiro está em sério risco. Quero saber sua opinião em relação a isso. Primeiro, pênalti em cima do Bruno Henrique. Foi, sim ou não? Deixa aqui nos comentários. E segundo, o jornalismo brasileiro está provocando esse grande problema, induzindo muita coisa de errada para a arbitragem, para dentro de campo, para treinador? Deixa aqui nos comentários. Você acha que existe, além da crise no futebol, existe a crise do jornalismo? Quero saber sua opinião aqui. E hoje aconteceu uma parada espetacular que vai fazer a gente abrir um pouco mais a mente em relação ao jornalismo. Aconteceu um lance que eu vou colocar na tela para vocês no jogo Bahia e Fortaleza. Na sua direita, a imagem está bem embaçada, mas eu vou colocar uma outra para vocês. Você vê que o jogador do Fortaleza chuta o Ademir. Olha essa outra imagem, muito mais clara, né? É exatamente esse lance. E ele foi marcado pênalti.
Olha, eu não vou aceitar vocês vindo aqui no comentário falando, ó, Brunão, você tá viajando, o lance é diferente, tu tá sendo clubista só porque é flamenguista. Não, não, não. O lance foi exatamente igual, tá? O Ademir foi, entre aspas, malandro, viu a oportunidade e pulou na frente da bola porque levaria a vantagem. E o zagueiro do Fortaleza, no movimento de chutar, de repente apareceu um Ademir na frente dele, pimba, chute no Ademir, pênalti. Beleza? Mas qualquer coisa, vem nos comentários também e fala, Brunão, você tá viajando, você tá sendo clubista. Pode deixar aqui nos comentários sim, beleza? Esse é o Maia Futebol Clube, o seu clube de notícias do futebol. E eu sou Bruno Maia. E no vídeo de hoje eu já vou trazer daqui a pouquinho para vocês Abel Ferreira chorando de saudade de Ramon Abate Abel, Bruno Henrique que deu um sustão na torcida do Flamengo. Mas antes eu vou fazer aquele pedido super especial, faz gol contra não, hein, jogador? Deixa o like aí pra gente, deixa o super like aí no vídeo, se inscreve aqui no clube, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho e bora pro vídeo. Gandula, solta a vinheta. E Abel Ferreira está com saudades de Ramon Abate Abel. Isso mesmo, galera. Desabafo de Abel Ferreira. Temos que falar das narrativas que se criaram de que o Palmeiras é beneficiado pelos árbitros. Contra o São Paulo, em um lance que ninguém toca na bola, todo mundo disse que foi pênalti. E mais, afastaram o árbitro Ramon Abate Abel, um dos melhores do Brasil. Repetindo, Pedro Certeza aqui, ó. Chama o árbitro. Foi desse jeito, né? Tá sentindo saudade daquele penaltizinho maroto, né, Abel? Desde que Ramon Abate Abel foi suspenso e afastado da arbitragem, a gente percebe que a queda de produção do Palmeiras foi coincidentemente igual. Mas levando isso aí na esportiva, na brincadeira, que não pode nem ser levado tanto na brincadeira, a gente vê quando Abel diz que não foi pênalti naquele lance lá contra o São Paulo, a gente vê que aí já é um problema de caráter, né? De conduta e de caráter. Eu, particularmente, gosto muito do Abel Ferreira como treinador, mas quando ele entra nesse personagem aí, é terrível. Quero saber sua opinião em relação a essa fala aí do Abel. Deixou mais escancarado toda essa situação que muitos enxergam ali acontecendo a favor do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E agora eu vou trazer para vocês o susto que o Bruno Henrique deu na torcida. E o Bruno Henrique deu um susto na torcida do Flamengo ontem, saindo no meio do jogo do Fluminense, pediu substituição, né, ali no segundo tempo. Mas a ótima notícia para a torcida do Flamengo até agora, tá, galera? É que foi feito um exame de ultrassonografia na região que ele sentiu a dor ali, o desconforto, e não apontou lesão nenhuma. Provavelmente amanhã, pela manhã, Bruno Henrique vai passar por uma ressonância para ter certeza que não teve lesão detectada. E o porquê do susto e o porquê do medo da torcida do Flamengo? Vai faltar atacante, né? Se por acaso, ó, vamos isolar na madeira aqui, Bruno Henrique tivesse alguma coisa, Plata está suspenso. Pedro virou uma incógnita e provavelmente está fora da final da Libertadores. Imagina se acontece alguma coisa com o Bruno Henrique. Aí a situação ia ficar extremamente complicada. Mas vamos torcer para amanhã o Flamengo soltar uma nota, mostrar o Bruno Henrique em campo treinando e tá tudo ok com o BH 27. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários todas as suas opiniões. Deixa aquele super like aí pra gente, beleza? Dá o curtir pra gente, dá essa moral pra família aqui. Se inscreve aqui no canal, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração, beleza? Ativa o sininho para saber quando tiver vídeo. E amanhã, sexta-feira, estaremos com novidade, ó. De olho no PC Oliveira e no Carlos Eduardo Lino. Vamos ver o que eles vão falar, beleza? Uma ótima noite, uma ótima sexta-feira se você estiver assistindo esse vídeo na sexta. Valeu, falou e fui!